Olá, meu povo sem filtro, como vocês estão? E falando sem filtro, já comecei esse vídeo sofrendo bullying aqui, viu? Disseram que hoje, como eu tô de branco, eu tô a fantasminha. É mole, gente. Vou te contar, viu? Não vou mais fazer procedimento nenhum nesse povo, vão sofrer com a cara caída no asfalto, vou achar é bom. Mas olha só, para quem não sabe, eu sou a Fran Sem Filtro, nós estamos nesse canal maravilhoso que vai falar de estética, que vai falar de mitos, verdades, e se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, que nós estamos aqui hoje para falar de um elefante na sala, que muita gente faz, pouca gente sabe corretamente como ele atua, e tem muitos mitos rolando dele por aí, que é a toxina botulínica, o famoso Botox. Eu vou chamar a vinheta e a fantasminha daqui a pouco volta por aqui para falar com você. Vamos lá. Quando nós falamos em toxina botulínica, o nome mais comum, mais usual vindo por aí é o famoso Botox. Tudo bem, vamos então chamá-los intimamente de Botox, tá? O Botox, muita gente acha que é um veneno. Não, gente, ele é um veneno desde que ele seja proliferado lá em alimentos, que a gente ingira alimentos mal armazenados, e aí ele vai gerar paralisia. Mas a toxina botulínica, o famoso Botox, ele tem muitos efeitos na medicina, além da estética. Tá? Por quê? Porque ele não é um veneno para a gente, ele é um neuromodulador. Fran, mas o que é um neuromodulador? O que ele faz? Quando ele é injetado, ele faz com que a conexão entre o estímulo e o músculo não aconteça. Ele poda isso. É como se ele colocasse ali uma fita isolante naquela tomada, para a gente colocar o dedinho. Não dá para tomar choque ali. Eu tenho uma fita isolante, e é isso que a toxina aplicada de forma local, de forma certeira, e produzida lá em laboratório, dentro de critérios máximos laboratoriais que a toxina do tipo A, ela faz. Então, além de atuar na área da estética, ela serve para blefaroplasmo, ela serve para aquelas pessoas que têm contrações musculares muito fortes. Então, gente, a toxina botulínica ela tem que ser desmistificada a partir daí. Ai, mas eu não vou usar toxina botulínica porque ela vai dar volume, ela vai me preencher. Pelo amor de Deus, gente. Eu não acabei de falar que ela impede essa conexão entre o músculo, né, entre o neurônio, entre o estímulo e o músculo. Então, o que a toxina botulínica vai fazer, o Botox vai fazer, é impedir que você contraia o músculo. Ela vai gerar relaxamento muscular. Ela não vai te dar volume, ela não vai te dar nada. E agora, para que a gente desmistifique tudo isso, eu abri uma caixinha e várias perguntinhas comuns, elas acabaram vindo por aqui, viu? Bora lá? Primeira pergunta, e a que sempre, assim, a campeã. Vou ficar com o rosto paralisado, sem expressão? Gente, chega mais aqui, ó. Olha aqui pra mim, ó. Tô sem expressão? Tô ficando brava? Mas tá congelado o negócio? Não tá. Eu tenho 48 anos. Sabe quando eu comecei a fazer a minha primeira toxina botulínica? Quando eu fiz pela primeira vez? Quando eu tinha 39. Foi o período que eu senti necessidade, que os vincos começaram a me incomodar. Então, o que vai acontecendo? Para que a gente usa a toxina botulínica no nosso dia a dia na estética? Para minimizar linhas de expressão naquelas regiões que tem mais movimento. Por quê? Pense o seguinte, ó, o músculo da testa ele é assim, tá? Ele é assim. Quando eu contraio, esse músculo ele vai contrair assim, ó. Então, o que acontece? As ruguinhas vão se formar de deitadas.
As rugas, elas se formam sempre ao contrário da direção do músculo, porque ele contrai. Então, se a gente pensar na testa, o músculo é de pé e a ruga se forma deitada. O que acontece? Nós vamos fazendo isso para minimizar essas linhas de expressão. E não tem idade específica, tem incômodo específico. Não acabei de contar para vocês uma coisa da minha vida? Eu fiz com 39, tá errado? Não tá errado. Foi a minha necessidade. Como eu também já tive paciente que a mãe trouxe o filho com 18 anos para fazer. Por quê? Porque o menino estava estudando para vestibular, estava ficando muito sisudo, ficando com aquela cara assim, fechada, e já estava começando a aparecer aquelas rugas mais profundas. Então eu tenho paciente de 18, tenho paciente de 20, de 40, de 50, não tem idade para isso. Então aquela situação de que você vai ficar com o rosto paralisado não vai acontecer. É óbvio que isto depende muito da diluição do produto, depende muito de quem vai fazer esta aplicação em você e do conhecimento anatômico desta pessoa. Então, ficar com o rosto mais paralisado ou menos paralisado, ou levantar mais a sobrancelha ou não, vai depender da sua conversa com o seu profissional de preferência para esta aplicação. Tá? Então, não tem fundamento desde que bem orientado, bem esclarecido e bem conversadinho. O que é barato não sai caro, tá? Próxima pergunta. Botox serve para preencher os lábios e o bigode chinês? Botox não preenche nada. Botox não dá volume. Quem faz isso é o ácido hialurônico. Tá? Quem faz volumização é ácido hialurônico. Ácido hialurônico, ele vai ser injetado naquele local para reter água, para volumizar, para devolver contornos. Toxina botulínica serve para relaxamento muscular. São coisas diferentes, mas são coisas que se complementam. Tá? Próxima pergunta. Preciso ter 40 anos para começar? Não. Eu comecei com 39, tem gente que começou com 18, como eu comentei anteriormente. Não tem idade, tem necessidade, tá bem? Tem incômodo. O que está te incomodando é a idade para você começar. Hoje nós falamos muito em botox preventivo. Por que esse botox preventivo ou baby botox, né? Que é um nome bem bonitinho, até acho bem bonitinho. Baby botox, você tá imaginando um bebezinho, né? Mas não é isso não, não é isso não. O baby botox ou botox preventivo são para aquelas pessoas que ainda não têm os vincos marcados, mas que já movimentam muito essa região. E gente, bora aqui, observação, tá? Vamos lá. Toxina botulínica não vai resolver o teu problema de vinco se você deixou ela formar. Ela vai relaxar a musculatura, mas esse vinco não vai desaparecer por completo. Para isso precisam-se outros procedimentos. Preciso, inclusive, às vezes, descolar essa ruga que já está formada. Então não espere chegar até formar aquela rachadura no meio da sua testa, para daí você fazer toxina botulínica, tá? Então, aproveite que não formou aqueles vincos para que você faça da toxina botulínica a tua aliada. Botox a gente só aplica na testa? Não. A gente pode aplicar na testa, redor de olhos. Vocês sabiam que a toxina botulínica às vezes ela serve até para fechar a binha de nariz quando está incomodando? Serve para a gente subir pontinha de nariz, corrigir aquele sorriso tristinho, tá? Melhorar aqui esse contorno da musculatura, porque a gente tem músculo aqui no pescoço, ó, que puxa tudo isso para baixo, esse músculo chamado platisma. E esse botox, quando é aplicado aqui, a gente fala que dá um efeito Nefertiti. Nefertiti era uma rainha egípcia, que ela era muito aclamada porque ela tinha o pescoço lindo. Então por isso a gente fala efeito Nefertiti, porque eu relaxo essa musculatura e consequentemente eu solto mais a face.
Gente, toxina botulínica serve para a gente, inclusive, aplicar para quem soa demais. O que ela faz? Ela controla também as glândulas sudoríparas. Se eu controlo glândula sudorípara, eu consigo diminuir a quantidade de suor. Pode ser feito, então, embaixo das asinhas, pode ser feito em palma da mão para quem soa muito, em planta dos pés para quem soa muito nos pés. E aí depois vem aquele cheirinho maravilhoso. Então veja, toxina botulínica não é só para testa, não é só para redor de olhos, não é só para essa região chamada de glabela. Ela tem várias funções, inclusive de tratamento. Muitos dentistas usam para quem tem bruxismo. Porque para quem tem bruxismo, o que acontece? Essa musculatura aqui, ela se desenvolve muito porque a pessoa morde com muita força. Então, se eu relaxo a musculatura aqui, a pessoa deixa de sentir, inclusive, muitas dores. Então, veja, toxina botulínica não é só para ser feita em testa, ela pode ser feita em várias regiões, desde que bem indicado e feito pelo profissional de forma correta. Tá bem? E temos uma última pergunta, um último mito, uma última situação aqui. Vamos lá. Doutora, botox vicia, se eu parar meu rosto vai cair? Gente, isso é biologicamente impossível. Tá? Ele é um neuromodulador, ele é de ação local. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. O que vicia? O efeito dele. Quando ele vai passando, que você vai vendo de novo a movimentação, que você vai vendo aquilo que tanto te incomodava, né, voltar, isso vai gerando em você uma necessidade de voltar, de melhora. Isso é normal. Por isso que algumas pessoas atrelam isso a um vício. Não é um vício, é a necessidade de manter aquela melhora por mais tempo. E falando em mais tempo, tá? Tem uma coisa que não é uma dúvida, mas eu vou colocar aqui por conta própria. Parem de falar que botox dura 6 meses. Tá? 6, 7, 8 meses. Ah, doutora, mas em mim dura. Sorte sua, parabéns pra você, você é fora da curva. Mas, normalmente, qual é o tempo de vida útil da toxina botulínica? 4 meses. Isso é uma média. E não pense assim, ó, que a gente aplica hoje em janeiro, né? Aplicamos hoje dia 24 de janeiro, um exemplo, tô chutando um dia aqui, tá? Dia 24 de abril, de maio, o botox simplesmente vai fazer assim, ó, pá, saiu tudo, do nada. Não, gente, ele é um composto químico, então quando você aplica, ele tem uma curva de contração máxima até os 2 meses e depois ele vai diminuindo isso até perder totalmente a sua eficácia. Então ele não começa rápido e termina rápido. A ação dele começa em torno de 48 horas, atua por 15 dias, por isso que a gente pede que vocês retornem em 15 dias, tá? Retornou em 15 dias, a gente vai ver se vai fazer ali um retorno de aplicação ou não. Eu não falo retoque, retoque parece mal feito, né? Eu falo retorno. Então veja, quando a gente fala em toxina, o que importa? Que você precisa saber, durabilidade, tá? Não dura 1 ano. Se estão te falando que toxina botulínica dura 1 ano, você desconfie. Com relação às marcas de toxina, todas que existem no mercado são excelentes. Estatisticamente, cientificamente, não existem diferenças com relação à durabilidade. Existe preferência do profissional. Eu tenho a minha preferência, outro profissional tem a dele e tá tudo certo. Ah, doutora, mas eu tenho alergia. Eu tenho alergia a ovo. Eu tenho alergia. Posso usar toxina? Depende. Tem uma marca que você pode usar sim e o seu profissional vai saber qual é. Fique atento. Se você tem alergia a ovo, cuidado, tá bem? Fale para o seu profissional. Não espere que ele tenha uma bola de cristal para adivinhar, tá? Mas fale. Faça a resposta da tua anamnese, da tua avaliação correta, fiel, fidedigna. Vamos lá. Durabilidade, marca. Rugas, vai tirar todas as rugas? Não vai. Vai tirar as rugas dinâmicas, aquelas que aparecem quando a gente faz careta.
As rugas estáticas não vão tirar, elas já estão ali. Isso é outra coisa que faz. A gente tem que descolar, produzir colágeno, colocar ácido hialurônico e assim vai, tá? Mas toxina botulínica não tira aquela ruga que já está lá. Ela impede que piore, mas ela não vai tirar do nada isso no seu organismo. Então, toxina botulínica, gente, é uma ferramenta maravilhosa, mas como toda ferramenta, ela depende da mão do artista. Tá? Ela depende de quem está fazendo. Ela depende das condições biológicas do corpo do paciente. Se está muito flácido, se não está muito flácido. Porque se relaxa a musculatura, você imagina uma testa flácida. Se eu relaxo a musculatura, a flacidez não vai pesar? Pois é. Então, a gente também precisa pensar em tudo isso. E o seu profissional, ele precisa conhecer uma anatomia como ninguém. Então, é uma ferramenta maravilhosa que nós temos na mão aí. E sim, gente, dói? Dói ficar sem, tá bem? Dói ficar sem. Vejo você no nosso próximo encontro, que nós vamos falar agora sobre os principais procedimentos para cada década da nossa vida. Eu espero você daqui a pouco no nosso próximo encontro.